Está no ar. Jornal Brasil Cristão News. Com Cleiton Passo. Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo. Vamos chegando para mais uma edição. E chega já dando like, o nosso lembrete de sempre. Clica no gostei. Muito obrigado a você que faz isso, é muito importante. Só assim estamos indo cada vez mais longe. O algoritmo do YouTube entende que, além de assistir, você gosta do nosso trabalho e manda para mais brasileiros. Primeira vez aqui, seja bem-vindo, inscreva-se e comente, diga de onde você está assistindo, no Brasil, no exterior. Compartilhe mandando o endereço do jornal aqui no YouTube, para seus grupos, no WhatsApp, Facebook, no X, onde puder. E vamos às notícias desta edição. Na semana que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se juntou a Ratinho Júnior e Eduardo Leite, o movimento abriu espaço para Flávio Bolsonaro discutir quem será o seu vice. E foi neste contexto que, embora o Flávio ainda esteja em viagem ao Oriente Médio, deve retornar em breve, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles avançaram nas conversas sobre o cenário eleitoral de 2026, discutindo diretamente a construção da chapa presidencial liderada por Flávio Bolsonaro, a estratégia para unificar o campo conservador, sobretudo envolvendo quem será o vice. Segundo uma apuração feita pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, o encontro entre Tarcísio e Bolsonaro, agora na quinta, dia 29, teve como foco principal a definição de um nome forte para a vice-presidência na chapa de Flávio Bolsonaro. Entre as possibilidades mencionadas no diálogo, destacou-se o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, além da senadora Tereza Cristina e até do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. A intenção seria montar uma composição capaz de ampliar alianças e consolidar uma candidatura competitiva da direita nacional. Você acredita que Zema seria um bom nome? Tereza Cristina? Ou então o ACM Neto, por ser da Bahia, estar em um grande partido, justamente esse de onde Caiado saiu? Qual é a sua opinião? O melhor nome, você que eventualmente é simpático à candidatura de Flávio Bolsonaro, você escolheria quem? A movimentação ganhou ainda mais peso após uma declaração pública do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que em entrevista confirmou que o PL pretende trabalhar diretamente para atrair Romeu Zema como vice de Flávio Bolsonaro em 2026, reforçando que Minas Gerais é um estado-chave para qualquer disputa presidencial. Zema, atualmente ligado ao Partido Novo e visto como um nome próprio no campo conservador, passou a ser tratado como peça central em uma possível união das forças de direita contra o projeto de reeleição do presidente Lula. E agora, nessa terceira via, que dentre os três deve sair o candidato Caiado, Eduardo Leite ou Ratinho Júnior, o candidato chamado de terceira via. Além da chapa presidencial, Bolsonaro e Tarcísio, além dos assuntos que já contamos na edição anterior, ainda discutiram estratégias para o Senado, avaliando nomes para disputar vagas em estados decisivos como São Paulo e Rio de Janeiro. A investigação da Polícia Federal sobre o caso do Banco Master avançou e chegou a um novo e sensível ponto. Indícios que apontam para a presença de políticos com foro privilegiado no entorno das apurações. Mas cá entre nós, você, eu, nós brasileiros, já sabíamos. Quem é que não sabe? Isso não é novidade alguma. Quem é que não sabe? Talvez agora vão trabalhar para eles aparecerem para garantir que o caso permaneça nas mãos de Dias Toffoli. Toffoli afirmou que, se aparecer político, mais político envolvido no caso, ele permanece. Garante que, além de não largar o caso, continuará sendo relator,
ainda não sai do STF, como um ou outro tem dito que ele poderia fazer o que Barroso fez. Diz que não vai fazer nada disso. Bom, de acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, investigadores identificaram referências a lideranças partidárias e altas autoridades em materiais recolhidos na primeira fase da Operação Compliance Zero, que tem como alvo principal o empresário Daniel Vorcaro, do Master. Segundo relatos obtidos pelo jornal, os elementos encontrados não estariam necessariamente ligados ao núcleo central da fraude investigada, que envolve suspeitas de fabricação de carteiras de crédito consignado, tentativas de negociação da instituição com o BRB e assim por diante. Estavam literalmente querendo fazer dinheiro do nada. Uma legítima fábrica de dinheiro para poderosos é o caso do Banco Master. Bem, a Polícia Federal deve aprofundar agora a análise do material apreendido para identificar se houve participação direta de agentes públicos ou apenas conexões periféricas num caso que já é tratado por investigadores como potencialmente explosivo em seus desdobramentos institucionais. O governo Lula está com a orelha em pé, já que Vorcaro teve encontros com ele propriamente, teve relações diretas com o ex-ministro de Lula, Lewandowski, com o Mantega, ex-ministro de Dilma, entre outros nomes ligados ao governo, e contratinhos aí de 250 mil a 3 milhões e 600 por mês. A ordem do Planalto é a mesma dada na roubalheira do INSS. Desconversar, fazer de conta que não sabe e tentar jogar para o governo anterior, pelo menos até passar a eleição deste ano. E pode falar de qualquer coisa, menos de CPMI da roubalheira agora do caso Master. A minha opinião, como brasileiro e como jornalista, eu já passei aqui. O que eles vão fazer? Vão distribuir a culpa. Agora abriram saiu a notícia que abriram uma apuração nas diretorias do Banco Central, certo? Daqui a pouco vai sobrar um pouquinho para cada um e não vai ter outro jeito. Antes que sobre para o Vorcaro, mas sobre para todo mundo, antes que sobre para o ministro envolvido, um contrato e não sei, vamos dividir um pouquinho para cada um. O Banco Central, os diretores pegam um pouquinho da culpa para os ministros, o tribunal que não observou, Polícia Federal, não sei o quê, o governo Lula, o Ciro Nogueira, a turma do Centrão, a direita, isso e aquilo. Divide a culpa. E o Estadão aí, num editorial, uma opinião, nas últimas horas, falou o que eu disse 2-3 dias antes. Quando tem muitos culpados, ninguém acaba sendo culpado de nada. Esse é o melhor estilo do Brasil. Para mim, escreva isso, hein? Vai acontecer exatamente assim, lamentavelmente, porque é um dos maiores escândalos da história do país. Como alguém disse, em cada enxadada não é uma minhoca, é um murutu. Esse negócio do escândalo Master é só o que sabemos, a ponta do iceberg. E é tanta falta de vergonha na cara, safadeza, é tanto safado neste país de poderosos fazendo o povo de bobo, se passando por santo, como disse o Estadão em editorial nessa sexta, que tudo é motivo aí para desconfiar. Por exemplo, você sabe, essa aeronave oficial do governo da Rússia, hein? O pessoal comentou, IL-96-300, pertencente ao esquadrão de voos especiais do Kremlin, que aterrissou em Brasília no fim da tarde agora de quinta-feira, dia 29. O que vem fazer aqui em tempos de Lula? Das confusões com o socialismo, comunismo bolivariano na América do Sul. O jato decolou de Moscou na madrugada deste dia 29, fez escalas técnicas em Casablanca, Marrocos, continente africano, Dakar, Senegal também, antes de chegar a Brasília. Chegou às 17 horas e 26 minutos, 5h26 da tarde, evitando o espaço aéreo europeu devido às restrições impostas à Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Apesar de o modelo ser usado para transporte de autoridades, o voo não teria trazido ministros nem representantes do alto comando político russo. Dizem que o caráter é diplomático e de apoio à embaixada da Rússia no Brasil. Não há informações oficiais sobre o motivo específico da viagem.
O último pouso de um IL-96 no Brasil havia ocorrido em abril do ano passado, quando o chanceler russo Sergei Lavrov veio participar da reunião de ministros das Relações Exteriores do BRICS no Rio de Janeiro. Então, os mistérios, aquele navio hospital que ficou ali no Rio de Janeiro, chinês, mais isso e aquilo. Aliás, outro mistério relacionado como é que é? Pica das Galáxias, uma coisa assim. O pessoal está comentando nas redes aí sobre vídeos, filmagens tenebrosas de poderosas autoridades em momentos lá que não deveriam aparecer ao público de jeito nenhum. São tão sérios, terno, gravata, sapatinho, lustro, tem até, como falei, o engraxate, palco, dinheiro do povo aí para lustrar, sapatinho lindo, preto e tal. Mas, de repente, aquelas filmagens naquela casa, aquela mansão, não sei aonde, aqui, lá e tal, aí cai a seriedade de todo mundo. Agora ela é vereadora em São Paulo, ex-deputada estadual Janaína Pascoal comentou que ela não é favorável à divulgação de imagens assim, privadas, íntimas de poderosos. Mas como é o caso Master, o negócio precisa ser esclarecido para ver se autoridades que dão decisões importantes, por exemplo, na área da justiça, não estariam sendo coagidas. Vem cá. Toma essa decisão, senão o videozinho aqui sai lá. Vem cá, vota favorável aqui, senão o videozinho aqui vai para a internet. Aliás, é uma coisa importante, não é? Bem lembrado isso pela Janaína Pascoal, para ver se não tem autoridade sendo coagida a um contrato de 250 mil por mês ou um contrato de 129 milhões de reais. Quem sabe não queriam fazer isso, mas aí tem vídeos e coisas assim, né? O pessoal está comentando, enfim, tem nada de oficial nisso, gente. O STF determinou que o pastor Silas Malafaia apresente defesa no âmbito de uma investigação aberta após declarações públicas em que criticou indiretamente o comandante do Exército. Como sabemos, poderosos de Brasília têm uma gana para pegar Silas Malafaia de algum modo por conta das elevadas críticas que o pastor faz ao extremismo judicial no país e à inércia de quem poderia fazer alguma coisa pelo povo. O ministro responsável pelo caso entende haver elementos suficientes para que Silas Malafaia seja formalmente ouvido e apresente explicações. Malafaia, uma das vozes mais influentes da direita cristã no Brasil, tem se manifestado de forma recorrente contra decisões de autoridades e figuras do alto escalão do Estado, o que o coloca frequentemente no centro de embates jurídicos e políticos. Há não muitos meses, pegaram até o caderninho de sermões de Malafaia. A denúncia atual teve origem em discurso feito por Malafaia durante aquela manifestação de 6 de abril de 2025. Ele falou tanto na Avenida Paulista, lá no Rio de Janeiro e tal. Em uma delas, criticou integrantes do alto comando do Exército após a prisão do general Walter Braga Neto e utilizou expressões como frouxos, covardes e omissos. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do Exército? Cambada de frouxos, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe, é para marcar posição, afirmou o pastor Silas Malafaia no ato em referência à inércia do alto comando diante dos atos ilegais e de perseguição cometidos por poderosos no país. Silas Malafaia diz, eu não citei nome de ninguém para o cara ficar incomodado, mas alguém ficou e está processando Malafaia. O Brasil acaba de conquistar mais um avanço relevante no comércio internacional do agronegócio. A Indonésia habilitou 14 novos frigoríficos brasileiros para a exportação de carne bovina, ampliando significativamente o acesso do produto nacional ao mercado asiático. Segundo informações divulgadas pelo Canal Rural, a decisão representa um passo importante para fortalecer a presença da carne brasileira em um dos países mais populosos do mundo, com mais de 270 milhões de habitantes e demanda crescente por proteína animal. Com a nova autorização, o número de plantas brasileiras habilitadas para vender carne bovina ao país aumenta e reforça a estratégia do setor em diversificar destinos e reduzir dependência de mercados tradicionais.
Para o Brasil, o movimento também sinaliza confiança sanitária, reconhecimento internacional da capacidade produtiva nacional, é o talento e a força do agro brasileiro. A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar um esquema de fraude contra o INSS. Mais um. Agora, envolvendo pessoas que teriam se declarado falsamente indígenas, só para obter benefícios ligados aos indígenas de maneira irregular. O caso envolve suspeitas de registros fraudulentos e uso indevido de documentação para acessar programas previdenciários e assistenciais destinados a grupos específicos, no caso, os indígenas, o que pode ter causado mais prejuízos aos cofres públicos. As apurações indicam que o esquema teria se aproveitado da dificuldade de fiscalização em cadastros sensíveis e da complexidade dos processos de reconhecimento, criando brechas para concessões ilegítimas. A Polícia Federal agora trabalha para identificar os responsáveis, mapear quantos benefícios foram concedidos de forma indevida e apontar eventuais servidores ou intermediários envolvidos no esquema. Na prática é assim, uma quadrilha para garantir que você, eu, alguém, no caso, quem quiser, seja declarado índio, você é índio, para acessar benefícios assistenciais especiais. Mas de índio mesmo ninguém tenha nada. Olha, escreva também o que estou dizendo. Graças às decisões da Suprema Corte do Brasil ou de ministros, porque o STF tem valor, é uma instituição que precisa ser respeitada, é crucial para o Brasil. Mas por decisões de elementos dentro da Corte, daqui a pouquinho, talvez já, a turma invasora de terra vai fazer umas pintadas aí, né? Dá uma pintadinha no rosto, vermelho aqui, preto aqui e tal, pronto, tá, pinta. E uga, sai falando umas palavras castiçadas com não sei o quê. Eu sou índio quero terra. E começa a dizer que, de acordo com essa decisão do marco temporal da turma do STF, o cara já tem direito adquirido sobre a terra aqui, a terra lá e tal. Daí não vão mais invadir terra, vão dizer que são donos da terra, graças às ações, às decisões das ilustres autoridades que estão todas temerosas com o caso Master agora em Brasília. Embora o dado seja repleto de polêmicas por conta da crise no IBGE e sua credibilidade, principalmente por conta de denúncias internas, uma brigaiada ali dentro, sobre o uso do Instituto para embasar propaganda política para o atual governo, conforme denunciou uma profissional colaboradora do IBGE de carreira que foi afastada por denunciar, saiu o dado do emprego e desemprego no Brasil no ano passado. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação no Brasil caiu para apenas 5,1% em dezembro, consolidando 2025 como o ano com os melhores indicadores de emprego desde o início da série histórica medida pelo IBGE. O dado cai como uma luva no atual governo, que adora estatísticas, mesmo que o povo desconfie. Por exemplo, e os caras aí que recebem Bolsa Família não aparecem nos dados, então? Bem, de acordo com dados divulgados pela agência Gov, o resultado confirma um cenário de forte recuperação do mercado de trabalho, com redução consistente do desemprego ao longo do ano e avanço na geração de vagas formais e informais em diferentes setores da economia. O governo federal destacou que os números refletem o aumento da atividade econômica, o fortalecimento de políticas de inclusão produtiva e o crescimento do emprego em áreas como serviços, comércio e agronegócio. O grande problema dos dados é que parcela do povo desconfia, sobretudo em relação ao IBGE descartar os beneficiários de programas do governo, tipo Bolsa Família, colocando essa gente como gente que não está à procura de emprego. E não estão mesmo. O país dos foragidos. Brasil tem quase 300 mil mandados de prisão em aberto, aponta a reportagem da Veja. E a gente aqui implorando por boas notícias, mas notícias boas de verdade, mas o que tem é isso. O Brasil vive uma situação considerada crítica no campo da segurança pública. Quase
300 mil mandados de prisão seguem em aberto, sem cumprimento pelas autoridades, permitindo que criminosos condenados ou procurados continuem circulando livremente. E você aí, meu Deus, é o fim do mundo, o que está acontecendo? Olha quanto caso disso, violência contra aquela, contra a mulher, contra a criança, aconteceu. Mas também pudera. Este é o resultado do Brasil. Como sempre digo, pune os bons quem poupa os maus. E há um país no mundo que poupa tanto os maus como o nosso? O dado foi destacado em uma reportagem especial da revista Veja, que classificou o cenário como o retrato de um país dos foragidos. E nesse número não conta a politicaiada velhaca que rouba, né? Aqueles condenados, pegos, réus confessos, que foram livrados pelos poderosos. Então imagine, evidenciando um grave problema estrutural no sistema de justiça e na capacidade do Estado de executar decisões judiciais. Segundo a publicação, o número expressivo de mandados pendentes revela uma falha operacional profunda ligada a fatores como a falta de efetivo policial, carência de recursos tecnológicos, ausência de integração nacional entre bancos de dados e dificuldades de localização de criminosos em regiões controladas por facções ou com pouca presença estatal. A reportagem da Veja ressalta que a impunidade gerada por esse acúmulo favorece diretamente o crime organizado, que se aproveita dessas brechas para manter foragidos ativos e operando livremente, mesmo após condenações ou ordens judiciais expedidas. A Veja também aponta que o problema expõe uma contradição nacional. Enquanto o país discute endurecimento penal e novas leis, falha em cumprir aquilo que já foi determinado pela justiça, prender quem já deveria estar preso. Bom, se o cara condenado em uma, duas instâncias, vem os poderosos lá de cima e descondenam, então imagine o resto. Outra coisa, gente, é a triste realidade de um país onde prevalece a injustiça. Não dá para suportar tudo isso que temos hoje em dia acontecendo. Mas também pudera. Olha aí, a cúpula da justiça era só condenar Bolsonaro, tem que botar Débora do Batom na cadeia, tem que meter 14 anos, 15 anos na professora, tem que só golpe e tal, e contrato daqui, milhões. Sobra tempo para quê? Para fazer justiça de verdade? Aqui não. Com tanta responsabilidade, né? Se bem que trabalharam pouco, né? Muito pouco, por sinal, é o que estão mostrando aí as notícias, sobre esses contratos a partir de 250 mil, 1 milhão, 3 milhões e tal por mês, né? É assim o Brasil. O que você acha? O nosso trabalho é independente, compromisso com uma verdade. Se você aprecia, clica no gostei, clica no like aí embaixo. O presidente Lula estaria demonstrando preocupação reservada com o avanço de apurações que envolvem seu filho, Lulinha, em procedimentos que tramitam no STF e na CPMI do INSS. O Palácio do Planalto estaria acompanhando de perto, com atenção máxima, os desdobramentos das investigações e as possíveis consequências, envolvimentos que aí fica difícil de dizer não aconteceram, caso das investigações, a Polícia Federal, efeitos jurídicos do caso. O tema vem sendo tratado com cautela nos bastidores do governo, justamente pelo impacto que pode gerar sobre a imagem de Lula em ano eleitoral e sobre o ambiente institucional. Daqui um pouco sobe a fumaça de um impeachment, caso novos elementos venham à tona ou avancem para fases mais sensíveis dentro do STF. Aliados do presidente avaliam que qualquer movimentação envolvendo familiares diretos de Lula tende a produzir repercussões amplas, especialmente diante do histórico de escândalos e acusações que marcaram o entorno político do PT em anos anteriores, com alguns dos maiores escândalos de corrupção da história do país e a desconfiança que grande parte do Brasil tem, ainda mais com o irmão aparecendo na história, filho, nora e assim por diante. Embora não haja até o momento uma condenação ou uma conclusão pública definitiva, o avanço das apurações coloca pressão adicional sobre o governo em ano eleitoral e, por consequência,
A tentativa do governo em censurar as redes sociais é força total neste ano para parar com os ruídos. Há ainda a CPMI da roubalheira do INSS que promete. Tudo muito sério, tanto é que o filho de Lula já indicou o advogado para representá-lo no acompanhamento das questões. E essa, eu até traria aqui o meu power bank, mas esqueci. O fato é que está dando medo. O voo LA 3581 da Latam, que saiu de São Paulo com destino a Brasília, você viu, teve que realizar um pouso de emergência não programado no aeroporto estadual Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto, São Paulo, na noite desta quinta, dia 29, após um power bank de um passageiro pegar fogo durante o trajeto. A bateria, não, aquele mecanismo acessório para você carregar o seu celular quando acaba a bateria, é uma pequena bateria, então, power bank. O incidente causou momentos de tensão a bordo e obrigou a tripulação a adotar procedimentos imediatos de contenção para evitar que as chamas se espalhassem. De acordo com o relato, o fogo teve início na cabine de passageiros e os comissários agiram rapidamente para controlar a situação. Ainda assim, diante do risco de segurança, o comandante decidiu interromper o voo e realizar o pouso emergencial. Casos envolvendo baterias de lítio têm sido tratados com crescente preocupação pela aviação internacional, já que esses dispositivos podem superaquecer e causar combustão espontânea, especialmente quando danificados ou utilizados de forma inadequada. Tem gente que simplesmente coloca dentro da bolsa ou dentro até da maleta de mão lá e mete o celular para carregar. Aí tem calor no celular, calor no powerbank e aí já viu. A Latam informou que o pouso ocorreu com segurança e que todos os passageiros desembarcaram sem ferimentos graves, enquanto as causas do incidente seguem sendo apuradas. Gente, o risco principal do powerbank em avião não é explodir do nada. Mas os técnicos dizem superaquecer e pegar fogo rapidamente. As baterias de lítio usadas em powerbanks podem sofrer um fenômeno chamado fuga térmica, que é quando a bateria entra em aquecimento descontrolado. Por que isso é perigoso dentro de um avião? Há muitos materiais inflamáveis próximos. O fogo se espalha rápido, a fumaça tóxica é extremamente perigosa. Apagar incêndio de bateria de lítio é difícil porque ela continua gerando calor mesmo após apagar. E, pior de tudo, você está dentro de uma aeronave, né? Principais causas de acidentes. Powerbanks podem pegar fogo por curto-circuito nos terminais, danos físicos, queda, impacto, defeito de fabricação, uso de carregadores fajutos, falsos, superaquecimento dentro da mala e porque ela não pode ir, as companhias não deixam você carregar na bagagem despachada. Você já pensou? Porque no porão do avião não há intervenção imediata da tripulação. O incêndio pode crescer ali sem controle. Já houve casos de incêndio em aeronaves por baterias despachadas. Por isso, o powerbank deve ir sempre na bagagem de mão e ver lá a procedência, a marca, a qualidade, para não comprar uma bomba incendiária, né? BBC repercutindo, revelou nova rota do ouro clandestino no Brasil e alerta para contrabando internacional. Meio mundo no Brasil sabe, né, que o país é muito rico, que Deus abençoou essa terra e tal, desde os tempos dos portugueses, até os indígenas, todo mundo sabe. Mas também a gente sabe que daqui vai a riqueza para fora. Uma investigação da BBC News Brasil revelou que o ouro extraído ilegalmente no país está seguindo um novo caminho para abastecer o mercado internacional, com mudança significativa nas rotas tradicionais do garimpo clandestino. Segundo a reportagem, durante décadas, toneladas de ouro foram retiradas ilegalmente da terra indígena Yanomami e enviadas para diversos estados brasileiros antes de serem exportadas com documentação falsa. Agora, o fluxo parece ter se invertido.
o ouro extraído em outras regiões do Brasil estaria sendo enviado para Roraima, que passou a funcionar como ponto estratégico de passagem para fora do país. Imagine, ali pertinho da companheirada de Maduro. O que dá? De acordo com o delegado da Polícia Federal, Caio Lucchini, que atua no combate a crimes ambientais no estado, as autoridades identificaram essa transformação recente no esquema. A BBC destacou que Roraima vem sendo utilizado como corredor de exportação clandestina para outros países, ampliando o alcance internacional do crime. A BBC aponta que a nova rota do ouro clandestino evidencia um crime altamente organizado que se adapta rapidamente à fiscalização e continua abastecendo mercados externos por meio de estruturas sofisticadas de transporte e fraude documental. E o brasileiro? Brasileiro, aposentados, salário 1.600 e pouco, reais, e roubo, e festa, e tal, e uma tropinha ali em cima vivendo de escândalo em escândalo, pegando milhões, tipo esse caso do Master. Em meio ao aumento das tensões entre Washington e Havana, embaixadas estrangeiras e grandes empresas que ainda estão em Cuba começaram a revisar protocolos de evacuação e segurança, diante do temor de instabilidade política no país comunista. Autoridades diplomáticas e setores empresariais passaram a considerar cenários de crise após declarações do governo dos Estados Unidos sugerindo a possibilidade de queda do regime cubano. Segundo a reportagem, a pressão norte-americana elevou as preocupações internas sobre novas manifestações populares e episódios de descontrole social num país que enfrenta um cenário econômico deteriorado, escassez de alimentos, crise energética e descontentamento crescente da população. Reportagens internacionais atestaram isso. As medidas preventivas incluem ajustes em rotas de saída, identificação de pontos de abrigo e revisão de protocolos emergenciais para funcionários e cidadãos estrangeiros. O fato é que depois do Maduro, pessoal de Cuba, ali da cúpula da ditadura, está com o negócio na mão. Um ciclone extratropical se formou no litoral do Sudeste nesta sexta, dia 30, e influencia já o tempo com chuva forte e rajadas de vento neste fim de semana. Deve trazer chuvas intensas e tempestades a 6 estados. A partir dessa sexta já, em alguns, a chuva vindo, afetando Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A expectativa é que a partir deste sábado, os volumes de chuva ultrapassem 100 milímetros, com possibilidade de rajadas de vento, especialmente nas áreas urbanas do Sudeste. Em alguns pontos do Centro-Sul, a soma das chuvas ao longo do período pode superar 200 milímetros. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas sobre o fenômeno, que representa risco de granizo, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. As rajadas de vento podem superar 60 km/h em alguns locais, com risco de queda de galhos e árvores. As autoridades recomendam atenção redobrada, evitar áreas alagadas e acompanhar os boletins da Defesa Civil. Asteroide do tamanho de um prédio de 20 andares, olha essa aí, presta atenção. Asteroide do tamanho de um prédio de 20 andares pode atingir a Lua em 2032. E Terra poderia sofrer efeitos indiretos. Sei que muita gente que me assiste aí é especialista. Olha, em lua tal você planta, nesta lua não faz isso, naquela lua é melhor e tal, lua crescente, minguante. Então, a influência lunar na vida humana no planeta Terra, ela existe, né? É comprovado, é científico. Agora, um asteroide mexendo com a Lua... Um asteroide com dimensões comparáveis a um prédio de 20 andares está sendo monitorado por astrônomos e pode colidir com a Lua em 2032. Em um evento que, embora não represente risco direto imediato à Terra, pode gerar impactos indiretos que preocupam cientistas.
A trajetória do objeto vem sendo acompanhada por centros internacionais de observação espacial, já que colisões desse porte são raras, mas potencialmente relevantes do ponto de vista científico e de segurança planetária. 4% é a possibilidade de colisão para este. A órbita do 2024 YR-4 cruza a região por onde transitam a Terra e a Lua. Impacto na Terra, por hora, descartado. Mas a Lua... Caso a colisão com a Lua ocorra, o impacto poderia abrir uma cratera de até 1 quilômetro de largura na superfície lunar, liberando energia comparável à de milhões de toneladas de explosivos, mas sem efeito direto na Terra. Pesquisadores canadenses estimam que entre 1.000 e 10.000 toneladas de detritos poderiam ser lançadas em direção à Terra, mas a maior parte se desintegraria ao entrar na atmosfera. Observações mais precisas devem acontecer a partir de 2028, quando o asteroide voltará a ficar visível para telescópios na Terra. Olha o like, você que assiste de todo o Brasil e do exterior. Seu comentário também, vou ver depois. Continue comentando. Gruta Sagrada, onde Jesus nasceu, passará por restauração em Belém. A Gruta da Natividade, um dos locais mais sagrados do cristianismo e tradicionalmente reconhecida, gente, como o lugar do nascimento de Jesus Cristo, será restaurada nos próximos meses. O espaço faz parte da Igreja da Natividade em Belém e está sob a administração conjunta de várias denominações cristãs, entre elas a ortodoxa grega, católica romana, apostólica armênia, copta e siríaca. Os trabalhos serão conduzidos principalmente pelo Patriarcado Ortodoxo Grego de Jerusalém e pelo Patriarcado Armênio, com cooperação do Estado da Palestina. A obra ficará sob responsabilidade de uma empresa italiana especializada, a mesma que já atuou em restaurações anteriores na Basílica da Natividade. Em comunicado, as lideranças religiosas afirmaram que manter a mesma equipe técnica garante continuidade, sensibilidade artística e respeito ao simbolismo incomparável do local. Segundo os responsáveis, a restauração representa um esforço cristão unificado para preservar a memória, a fé e o patrimônio espiritual ligado ao nascimento de Cristo, assegurando que peregrinos de todas as nações possam continuar venerando o lugar com reverência. Destacando que, de Belém, a luz da Natividade segue iluminando o mundo como sinal de presença cristã duradoura na Terra Santa e da esperança que emana do local onde nasceu o Salvador. A Bicicleta Vermelha de Sendai. Uma história real e emocionante. Na cidade costeira de Sendai, o silêncio depois do tsunami de 2011 era mais alto que qualquer sirene. Casas viraram escombros, ruas desapareceram. E muitas pessoas perderam tudo, inclusive quem amar. Kenji Sato tinha 68 anos, aposentado, viúvo. Sobreviveu por pouco. Sua casa foi levada pelo mar. Suas fotografias, suas memórias, sua vida inteira. Tudo. Tudo, menos uma coisa. Uma bicicleta vermelha, velha, enferrujada, que milagrosamente ficou presa entre dois postes. Na manhã seguinte à tragédia, Kenji empurrou a bicicleta pelas ruas destruídas. Não para fugir, mas para procurar. Ele parava, descia, chamava. Tem alguém aí? Horas se passaram. Ninguém respondia. Em frente ao que restava de uma escola, porém, ele ouviu um choro fraco. Debaixo de uma pilha de madeira e lama, uma menina, talvez 9 anos, tremia de frio.
Kenji ajoelhou com dificuldade. Não tenha medo, o avô está aqui. Ela segurou a manga da camisa dele com força. Eu não sei onde está minha mãe, disse ela. Kenji engoliu o choro. Colocou o casaco nela, mesmo sabendo que depois sentiria ainda mais frio. Ele a levou na bicicleta. Andaram quilômetros. Passaram por destruição, por dor, por silêncio. No abrigo, a mãe da menina estava lá. O abraço delas foi tão forte que Kenji precisou virar o rosto. A mulher se aproximou, chorando, e se curvou profundamente. O Senhor salvou minha filha. Kenji balançou a cabeça. Não. Ela salvou meu motivo de continuar vivo. Durante semanas, Kenji repetiu o mesmo ritual. Todos os dias, com sua bicicleta vermelha, ajudava pessoas a encontrar parentes, comida, esperança. Quando perguntavam por que ele fazia aquilo, se também havia perdido tudo, ele respondia: quando o mar levou minha casa, ele não levou minhas mãos. Anos depois, quando a cidade começou a se reconstruir, alguém sugeriu que Kenji ganhasse uma bicicleta nova. Ele recusou. Essa aqui já sabe o caminho da compaixão. Porque às vezes, quando tudo é arrancado de nós, o que nos mantém de pé não é o que sobrou, é o bem que escolhemos fazer, mesmo em meio aos escombros. Eventualmente, você pode estar vivendo em meio aos escombros do que sobrou na sua vida. Falta de ânimo, sem sentido, aquela ideia maluca de que a vida não vale mais a pena. Lembre-se dessa história. Quem sabe a vida lhe reserva os melhores sentidos ainda. Propósitos. Você não pode desistir agora. Não, jamais. Olhe para o alto, olhe ao seu redor. Que tal começar a ser a esperança na vida também daqueles que já perderam tudo em meio aos escombros? Quem sabe sua vida, como a desse vovô tão querido aqui, passe a ter sentido pleno, como ensinou Kenji. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com uma verdade. Obrigado pelo carinho de todos, pelo comentário, por deixar o gostei antes de sair. Clica aí no like e deixa o seu carinho para a gente também, para o YouTube levar para mais brasileiros. Comente, vou ver o seu comentário fora do ar. Obrigado por fazer a sua inscrição aqui no canal, se é a primeira vez. Assista a outros vídeos aqui no nosso canal e que Deus abençoe a você e a sua família.